Olá! Sabe que um dos grandes desafios que a gente tem hoje é como que eu conecto os assuntos da atualidade para a minha marca de uma forma consistente, ou seja, conexão, certo? Hoje eu vou falar com vocês sobre isso. Eu sei que é muito desafiador a gente ter uma dinâmica de necessidades, que é lançamento de produto, conexão com o cliente, melhora de vendas, tudo isso é a vida, né? Recente estava conversando que falava como é que a gente consegue entregar um crescimento de 2 dígitos para uma economia que cresce 1 dígito? E a resposta que eu tive foi excelente, foi com criatividade e tecnologia. Ou seja, você não vai fugir desse lugar, então vamos fazer isso. Bom, eu vou pedir licença para os meus amigos da joalheria Júlio Cubo, porque eu fui convidada para um evento de lançamento, né, de uma coleção. Mas eu queria usar esse case, e aqui um disclaimer, a gente não atende, eu sou uma grande admiradora, uma fã, e gosto da forma como eles constroem a marca genuína e verdadeira. Então, essa é a licença que eu peço para usar como exemplo esse case. Bom, era um lançamento de coleção, de uma coleção chamada Reflexos. Mas a joalheria Júlio Cubo fala de ancestralidade muito e tem falado bastante nos últimos tempos, porque eles vão completar um centenário da chegada da avó que vem do Japão com pérola. Com pérola, era o que ela tinha, né? E a história se desenrola. A joalheria nasce depois, pelo filho, hoje já está na terceira geração. Então, era um lançamento de coleção, o tema Reflexos. Como eles vêm falando de ancestralidade, isso era um tema. Então, o tema do encontro era reflexos do tempo. Então, você vai trazendo também o que eles estão discutindo para esse momento. E o tema era ancestralidade e o futuro. Vendo como a coisa ela vai tendo uma camada de complexidade, mas eu não digo de complexidade, mas uma camada de refinamento em trazer os assuntos. E aí o que eles trouxeram nesse evento? Foi um café da manhã maravilhoso, delicioso. E eles convidaram, como vocês podem ver aqui, a coleção ela veio da Amazônia. Então, todos os takes, e tem joias que trazem essa história, essas misturas. Então, toda a história está aqui colocada, seja nas águas, seja na terra, seja na modelo, que traz ancestralidade, né? Então, eles têm o Japão e tem aqui, no caso, a Amazônia. Então, eles trouxeram a coleção, tem um storytelling, está tangibilizado no produto. E no dia do café, eles convidaram uma líder da Amazônia que mora numa comunidade, que foi a Ira Ticuna, para vir falar sobre ancestralidade, sobre inteligência ancestral. Junto com ela, eles trouxeram a Gláucia Guarcello, que é da Singularity e faz estudos. Ela também é. Ela dá aula, ela é estudiosa, pesquisadora, e ela fala sobre futuro. E ela veio falar sobre inteligência artificial. E esse bate-papo foi mediado pela Adriana Fonseca, que é uma jornalista do Valor. Então vejam o refinamento, a delicadeza e a junção dos temas. Hoje todo mundo precisa falar de inteligência artificial. A marca tem como seu DNA a ancestralidade. Eles trazem tanto da cultura japonesa, como também um legado, um respeito àquilo que vem dessa história. E de que jeito eles trazerem isso tão moderno, que é a inteligência ancestral da Amazônia, dos povos ancestrais, de como eles passam essa ancestralidade e os desafios que eles estão tendo, um bate-papo muito genuíno. Do outro lado, Gláucia trazendo a inteligência artificial, os benefícios dela, como que a gente usa, mas aonde ela não substitui. Então ela fala, a gente está esquecendo de ser humano e a gente está querendo ser máquina, quando na verdade o que mais faz diferença é o ser humano. E aí a gente teve a Adriana fazendo essa mediação e trazendo pontos e conectando as coisas. Então, assim, por que eu estou trazendo isso e tomando esse tempo de fazer um vídeo com
calma para a gente bater esse papo. Porque o que a gente mais vê e recebe, né, no ponto são esses dilemas de como eu vou, primeiro, me relacionar com o meu cliente, como é que eu vou fazer performar o meu resultado, porque no fim do dia não adianta eu olhar para o hoje, ou olhar para o amanhã se eu não tiver um resultado hoje. Então a gente entende isso, é uma demanda e uma necessidade de mercado. Mas eu estou mostrando para vocês que com consistência a gente consegue fazer isso. Então, se você sabe, primeiro de tudo, a Julia Cubo sabe quem ela é como marca, sabe quais são os pilares, quais são as crenças, o que eles têm feito. E aí eu conheci a marca, já conheci há algum tempo, conheci o Maurício Cubo no SXSW, o que conheci não, né? Eu já conhecia, mas a gente trocou mais informação na fila de uma palestra de meditação, né? Sobre com o nossa, vou lembrar, Deepak Chopra. Então, assim, a gente começou essa conversa e eu fui aprendendo mais da marca e fiquei muito feliz. E no começo desse ano a gente se encontrou num painel também, eu, ele e a Andrea Bisker, falando sobre gerações, né, o desafio geracional, e ele trouxe o case de como eles vêm trabalhando essa joalheria que já tem décadas, né, e trazendo ancestralidade, os valores que se mantêm daquela época. Então, acho que aqui o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é, como marca, eles sabem quem são. Então, como marca, vocês têm que saber quem vocês são. Quais são seus valores inegociáveis, o que vocês querem deixar, qual é o propósito. Essa é a mudança, né, que a gente fala. As pessoas precisam saber para onde elas estão indo com segurança, para poder ter o passo firme. O segundo é fazer aproveitar algo que você já tem que fazer, como nesse caso aqui, um lançamento de coleção, e você tire dele o seu máximo. Então, eles escolheram desde o tema, que a gente está falando aqui, reflexos do tempo, onde eu conecto com a ancestralidade. Eles conseguiram trazer dois temas extremamente atuais, que é a inteligência artificial e a inteligência ancestral, porque a gente está dizendo como que eu lido com essa loucura da tecnologia, mas sem esquecer que no final do dia somos seres humanos e isso ela não vai tirar da gente. Então, não só traz o assunto, promove isso de uma maneira consistente, porque todo o catálogo foi feito lá na Amazônia, a modelo é amazonense, então assim, isso vai trazendo verdade, todo mundo vai vivendo essa história. Então eles fizeram o detalhe, criaram joias, peças que também refletem a natureza, trouxeram outros elementos como a madeira para essa coleção. E ao final, para trazer essas duas conversas que não são simples e não são fáceis, trazem uma jornalista que é incrível porque ela tem o dom da mediação, da fala, da pergunta e da troca. Foi maravilhoso num café da manhã. Então, tudo isso reunido junto, com imprensa, com clientes, com parceiros, com pessoas que admiram, que é meu caso. Então, você vai construindo o repertório da marca e o que é falado. E eu acho que vocês já me ouviram, alguns podem ter me ouvido falar sobre, no passado, a gente construiu o repertório da marca, a gente falava o que ela era, a gente dava a informação e estava tudo bem. Hoje, a marca é o que falam dela. Então, é o review dela, é o que alguém falou, é a recomendação que eu tive. A gente, como marca, vai continuar fazendo o nosso papel. Mas o importante é saberem que a gente não controla a narrativa da marca mais. Você constrói isso de uma maneira muito estratégica. Então, assim, eu queria ter esse papo com vocês hoje, queria aproveitar, então tomei esse tempo mesmo de bater esse papo para mostrar então que isso não é um simples lançamento de coleção. Ele poderia ser um simples lançamento de uma coleção, mas se ele já nasce com um propósito definido, isso eu aprendi com a Oprah Winfrey, que tudo que ela faz tem um propósito. Então, ela sabe qual é a intenção que ela tem. Ela coloca a intencionalidade em tudo. Então, se você vai fazer um lançamento de coleção, coloque a intenção nesse lugar desde o início. Né? E aí eu não falei, mas o mimo que a gente recebeu para trazer embora para um pedacinho, né, do evento que a gente sempre traz,
eram chocolates da Amazônia, né? Então, ele fecha todo o ciclo de dizer o que é começo, meio e fim. Foi lindo, eu aprendi muito, eu fiz várias anotações, me preencheu aquele dia e eu tô aqui contando para vocês, né? Então, tudo isso, nunca negligenciem como que uma informação pode sair. E recente, por que eu também trouxe isso aqui? Porque o resultado vem. E aí eu acabei de ver, nessa semana saiu uma matéria no Estadão falando sobre a joalheria, sobre esse evento, sobre esse diálogo da ancestralidade com a inteligência artificial e como a joalheria está se preparando para a celebração aí de um marco muito especial, que é a vinda da avó com essas pérolas na mão. Enfim, estou sempre aqui à disposição para que a gente possa trocar. É muito complexo o movimento que temos hoje de construção de marca, de desenvolvimento de atividades e, com certeza, a necessidade da performance e dos resultados que vêm. Ok? Então era isso, gente. Beijo enorme para vocês, brigadão. E sempre que vocês quiserem conversar de alguma coisa, só mandar para a gente. Eu vou ter o maior prazer do mundo de sentar aqui para a gente falar um pouco.